só Maria, mas Jesus, Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, olhou do céu para todas aquelas mulheres que estavam ali e avistou Maria. Ela foi agraciada diante do Senhor. E aí é onde está a fé. Maria recebeu aquela palavra e ela falou: como posso? Eu não conheço varão. Como vou conceber um filho? Mas o que eu acho mais interessante não é isso aqui. O que eu acho mais interessante foi a fé que ela teve. Senhor, pois cumpre em mim a tua palavra. Ela não duvidou do Senhor e nem pensou no homem que ia receber ela ali como esposo, o que ia acontecer. Mas ela teve fé no Deus Todo-Poderoso. E nesta manhã, que não foi diferente, eu vi o tamanho das fé que os irmãos tiveram para alcançar a vitória. Foi fé muito grande. Cada um aqui contou um testemunho de vitória. E a irmã Salete, eu até aprendi o nome dela. A irmã Salete, ela falou uma coisa maravilhosa. O Senhor, Ele sempre colocou no meu coração de enviar mensagem, mesmo quando era o aparelhozinho, aqueles bem pequenininho, que eu vim comprar celular o tempo desse, mesmo esse celular sofisticados, né? E o Senhor sempre colocou, Ele nunca colocou para me colocar as mensagens de fazer graça, mas sempre mensagem que eu tirava lá da Bíblia. Eu lia um versículo e mandava. E tem muitas pessoas que recebiam aquelas mensagens escritas, e já há muito tempo, muitos anos mesmo. E tem a base assim de eu acho que tem uns 4 meses, 5 meses, que eu não quis mais enviar mensagem para ninguém, né? Não enviei mais. Aquelas pessoas que tinham costume de receber minhas mensagens, elas não costumaram mais receber. E teve uns que me encontraram e falaram: vamos lá, não vou aquelas mensagens que você manda para mim, né? E aí eu não mandei mais mensagem para ninguém, mas eu estava passando por umas lutas e a irmã Deusa nunca parou de me mandar uma mensagem, ela não sabia. Eu quero dizer assim, aquilo que o Senhor coloca em nosso coração, nós não devemos desistir. Uma simples mensagem faz uma diferença grande na vida do ser humano. E a depressão é caso terrível. Quase todo mundo passa por ela. Quase todo mundo passa. E para sobreviver só se estiver firme nos pés do Senhor. Se não tiver, a gente não consegue. Eu quero dizer assim, aqui Maria teve fé, alcançou a vitória, e para aumentar ainda a fé de Maria, o Senhor falou: olha, Isabel vai ter um filho, ela está grávida. E ali, quando uma saudou a outra, ali a alegria foi grande do que estava no ventre. Porque as coisas de Deus é assim, é mistério, a gente não compreende. Mas para o Senhor nada é impossível. Não importa o problema, não importa a luta, não importa a dificuldade. Talvez se eu fosse contar as dificuldades aqui, vocês poderiam pensar assim: e por que Deus ainda não fez o milagre? Porque tudo é na hora que o Senhor permite. As coisas só acontecem quando o Senhor permite. Nós vimos aí testemunhos de bênção e vitórias, curas de câncer, né? Restauração de órgãos, porque o Senhor, Ele é bom e Ele opera quando Ele quer operar. Eu também tenho um testemunho para contar, porque eu não posso passar por a congregação sem contar o testemunho. E já vou finalizar também, porque eu acredito que o Senhor já falou e o que Ele tinha que falar, Ele já fez aqui em nossas vidas, através de cada testemunho, através de cada palavra que foi lida. Mas eu quero deixar também aqui o meu testemunho, porque é um compromisso que eu tenho com o Senhor. Eu, desde os meus 12 anos, quando chegou o meu tempo a primeira vez, só foi aquela primeira vez, e nunca mais ela cessou. Como assim, irmã Vângela? Eu tinha perda de sangue excessiva, dos 12 anos de idade até os 38 anos de idade. Mas você casou? Sim, casei. Eu tinha perdas de sangue excessiva e ela só controlava algumas vezes assim, numa medicação, passava um dia quando vinha uma hemorragia tremenda. Poucas as pessoas sabiam que eu tinha essa enfermidade, porque eu também não falava.
Porque eu sempre acreditei que o dia que o Senhor quisesse fazer o milagre, Ele fazia. Eu nunca fui atrás de profeta nenhum. Porque eu acredito que nós não temos que andar atrás de profeta para receber bênção. Nós também somos profetas do Senhor e nós também oramos por mim, o Senhor, por mim, por ti, o Senhor faz o milagre. Na nossa vida, nós mesmos oramos, porque nós temos o poder de repreender a enfermidade e o Senhor fazer o milagre. Então eu casei aos 22 anos de idade. Aos 22 anos de idade, quando eu casei, eu fiz minha primeira cirurgia ainda virgem. Sem ter relação, sem ter nada, tirei um ovário. Porque no tempo que eu casei, eu já trabalhava e consegui ganhar algum dinheirinho e fiz uma cirurgia. E disseram que o meu problema era um cisto no ovário, mas quando me abriu não tinha nada. Então tirou-se o ovário direito. E eu casei, eu estava com 1 mês e 45 dias de operada. E com 1 mês e 45 dias de operada, eu fui lá para onde eu morava. E daí começou toda a minha vida. E eu sempre enfermo. E aí eu quero dizer para vocês por que eu não poderia passar sem contar o testemunho. Ele é longo, mas não dá para contar detalhe por detalhe. No ano de 2001, o salário que eu ganhava era para comprar 2 comprimidinhos. E era só para durar aquele dia, e na hora que passava já dava aquela hemorragia. Então minha vida era bem conturbada, mas eu tenho um esposo do lado. Meu esposo nunca disse um dia, você é uma mulher doente. Toda a vida ele sempre... Nunca, nem um dia. E aí um dia eu fiz um compromisso com o Senhor, não aceitava oportunidade de nada, nem para saudar a igreja, nem para nada, porque eu tinha muita vergonha. E aí quando foi um dia, eu peguei e fiz um compromisso com o Senhor, que se o Senhor abrisse a porta para mim, se me curasse, se fizesse alguma coisa por mim, que meu dinheiro era todo para aquele remédio, eu era uma menina nova, que eu não negaria mais a oportunidade. O meu dirigente, ele costumava dizer, a irmã Vânia é professora, mas ela não tem coragem de saudar a igreja na paz do Senhor. Era a irmã Manuela Messias. E ele não falava aquilo para me envergonhar, porque era verdade. Eu falava, é mesmo. E aí, o dia que eu fiz esse compromisso com o Senhor, o que aconteceu? Logo depois, passou, isso não foi logo não, passou uns tempos, e teve um grande culto na 14 chamada, que era onde eu morava. E esse culto fez gente de tudo quanto foi lugar. Uma festa nesse tempo, tinha festa de obreiro, senhora e tudo. E quando foi naquele dia, nessa época era o pastor Maurício, ele me chamou. Eu não ganhava oportunidade nem lá, eu ia todo mês, nunca ganhei oportunidade. Para você ver o que Deus faz. E ele me deu oportunidade para mim, e eu tinha que subir em cima do caminhão, tinha gente de tudo enquanto era lugar. E eu falei, eu não vou. Aí meu esposo estava do lado e falou, por quê? Eu disse, eu tenho vergonha. Ele disse, mas tu fez o compromisso. Eu nunca fiz nada sem falar com meu esposo. Eu digo, mas não vou. Ele falou, mas tu fez o compromisso, mulher. Aí eu falei, mas não tenho coragem. Aí ele disse, tu tem que ir. Aí eu fui. E daquele dia em diante, irmãos, eu quero dizer para vocês, curada eu não fui. Mas não gastei mais nem um centavo assim com enfermidade que eu gastava. Então eu quero dizer para vocês, fez compromisso, cumpra. Porque o Senhor, Ele é bondoso para fazer a obra e o milagre na minha e na sua vida. E eu só fui curada do sangue. Quando eu vejo contar o testemunho da mulher do fluxo de sangue, eu sempre me lembro de mim. Eu fui curada o dia que o Senhor quis. Eu também não gerava filho. Mas eu tinha uma promessa de muitos e muitos anos, que o dia que eu tivesse um filho, eu seria curada. E aí, ó, 16 anos de casada já tinha passado e eu não fui curada. E aí, o pessoal sempre falava assim, a irmã Vânia não tem filho. Aí eu dizia, não. E o tempo foi passando. Quando foi um dia, eu fui no médico, no doutor André, não sei se vocês conhecem, ele chegou lá, fez todos os exames, perguntou, irmã, por que você não tem filho? Falei, porque eu tenho um problema de saúde, doutor. Ele fez todos os exames. Ele é um médico crente. E ele ainda faz consulta em você, muitas vezes ele não cobra nada, e a consulta dele é cara. E ele foi, olhou para mim, pediu todos os exames. Quando terminou, ele falou tudo do jeito dele, e falou bem assim, aqui não impede mais nada de você engravidar, vai em paz, irmã. E eu também sei com aquilo, meu pai. E eu quero dizer para vocês, e aí eu pensei que eu estava muito doente, e quando eu pensei que não, eu estava grávida, eu tive meu filho, eu tinha 38 anos de idade. E até hoje,
a partir do